Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal durante o primeiro semestre de 2021 é a maior em 6 anos, de acordo com o INPE, o Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 3.325 quilômetros quadrados entre 1º de janeiro e 25 de junho, índice superior ao dos anos anteriores, mesmo sem contabilizar os últimos 5 dias do mês. Nos últimos dias, uma onda de frio rigoroso atingiu vários estados brasileiros. Segundo meteorologistas, em nenhuma região do planeta, fora da Antártida, as temperaturas ficaram tão abaixo da média. Ó o gelo, ó o gelo. As imagens foram gravadas por um caminhoneiro em uma estrada de Curitiba, no Paraná. E o cenário tipicamente europeu também foi visto em outras cidades do sul do país. Olha os carros patinando no gelo. Esse outro vídeo foi gravado em Urupema, Santa Catarina, e mostra que o carro ficou congelado. Olha como está o carro, acho que nem vai ligar. Em São Joaquim, também em Santa Catarina, alguns moradores até se divertiram com a situação e fizeram bonecos de neve. O frio rigoroso também causou perigos. Nessa estrada em Santa Catarina, o gelo no asfalto fez os carros deslizarem e até colidirem. Ai, 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 de novo! A polícia rodoviária teve que jogar sal em várias pistas para derreter o gelo. Orientamos os usuários da rodovia que dirijam com a máxima atenção, evitem os deslocamentos à noite, evite estacionar nos acostamentos. Qualquer problema, qualquer dificuldade, acionem o 198 da Polícia Militar Rodoviária. Mas foi em São Paulo que a frente fria teve consequências mais graves. Por causa das baixas temperaturas das madrugadas da capital paulista, pelo menos 12 moradores de rua morreram. O nosso organismo, o nosso metabolismo, ele foi feito para funcionar numa faixa ótima de temperatura. E para isso nós temos mecanismos para manter a temperatura justamente nessa faixa, mesmo que esteja frio. Agora, se o frio for muito prolongado, muito intenso, nós não conseguimos fazer isso, né? Então a temperatura cai muito e a função, inclusive, de enzimas, de fatores de coagulação, tudo isso é prejudicado, né? Então, todas as células do corpo acabam funcionando de forma prejudicada. As células do coração, as células do rim, as células de defesa. Então, muitas vezes, o paciente entra num colapso multiorgânico. Todos os órgãos começam a falhar. E é isso que normalmente causa o óbito desse paciente. O motivo dessa onda de frio que atingiu os estados do sul e do sudeste é uma massa de ar polar que atravessou o país. Os meteorologistas afirmam que a situação é anormal. Para alguns especialistas, inclusive, em nenhum outro lugar fora da Antártida, as temperaturas ficaram tão abaixo da média. Normalmente a gente pega a média, né, de todos os anos de dados, de informação que a gente tem, a gente calcula lá uma média, e o que fica para cima a gente chama de anomalia positiva, e o que fica para baixo é anomalia negativa. Realmente, esse ano as anomalias foram bastante intensas, né? O frio já desde maio, nós já temos ondas de frio, né? Não tão fortes quanto essa que passou essa semana, mas já com anomalias negativas em relação ao próprio período, né? Então, como a gente está tendo essas ondas muito intensas, esse ano, inclusive, está muito semelhante ao ano de 2007, ao começo de 2011, onde ondas também de frio, né? Ondas bastante fortes, atingiram o sul do Brasil, né? Principalmente a Argentina, Uruguai, né, e o Rio Grande do Sul, né, que são os países e os estados que estão mais ao sul. Quanto mais ao sul, mais intenso essa massa fria atingiu, né? A previsão dos especialistas é que o frio deve continuar, mas a queda nas temperaturas não deve ser tão intensa. Um gelo grosso. Existe a possibilidade de ter alguma geada, sim, mas de ter neve nas próximas semanas, não, está descartado, né? Porque as temperaturas não caem tanto. Então, a tendência é predominar já um ar mais seco, temperaturas com um ar mais seco, diminui a nebulosidade, né? Porque a umidade também ela é um fator muito importante, né? Porque fica coberto o céu e frio, aí facilita a formação de neve. Agora, com o ar mais seco, né?
que essa semana a tendência é o ar mais seco, já tem predomínio de sol, isso então quebra um pouco a massa de ar frio. Então os dias já passam a ser mais aceitáveis, as temperaturas mais amenas, né? O médico afirma que períodos de frio rigoroso como esse requerem alguns cuidados especiais com a saúde. E a preocupação vai desde a escolha da roupa adequada para sair de casa, até estratégias para manter o corpo aquecido. O conselho mais interessante é sair agasalhado e manter-se ativo, né? Fisicamente ativo. Por quê? Porque no frio nós tendemos a ficar um pouquinho mais sedentários, né? E isso dificulta também o funcionamento do organismo. Então, fazer atividade física, fazer caminhadas, mesmo no frio, é extremamente importante. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com os investidores de olho na abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da República no caso Covaxin e nos dados positivos de emprego nos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 0,18% e encerrou o dia cotada a R$ 5,053 na venda. As autoridades de Miami informaram que mais 2 vítimas foram descobertas nos escombros do prédio que desabou na Flórida na semana passada, à medida que um furacão se aproxima do estado americano. Enquanto parentes de vítimas do desabamento parcial de um prédio em Surfside receberam condolências de policiais, as autoridades confirmaram mais mortos na tragédia. 2 novos corpos foram descobertos nos escombros nesta sexta-feira, o que eleva o número de fatalidades a 20. O número de desaparecidos caiu para 128, enquanto voluntários colaboram nos trabalhos junto a familiares. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniela Cava, informou que um dos corpos é de uma menina de 7 anos, filha de um bombeiro da cidade de Miami. De acordo com o canal de televisão Local 10, o corpo da menina foi entregue ao pai por equipes de resgate. Pelo menos 29 latino-americanos procedentes da Argentina, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Uruguai e Chile estão entre os desaparecidos. Agora, as equipes de resgate tentam agilizar os trabalhos de busca, já que um furacão está previsto para alcançar o continente entre segunda e terça-feira. Trabalhadores humanitários formaram uma gigantesca corrente humana na Síria. Eles pedem a extensão de uma resolução da ONU que permite a entrada de ajuda para moradores de acampamentos no norte do país. A manifestação ocorreu no noroeste do país. Eles pediram que seja mantida aberta a única passagem de fronteira por onde entra ajuda na região controlada pelos rebeldes. Como trabalhadores humanitários, organizamos uma rede humana de mais de 3 quilômetros perto da passagem de fronteira de Bab al-Awa para pedir a extensão de uma resolução da ONU permitindo a entrada de ajuda através da passagem para aqueles que vivem em acampamentos nessa região. Mais de 1,8 milhão de pessoas se beneficiam de cestas básicas e 2,3 milhões se beneficiam de água potável, abrigos e ajuda médica, especialmente em meio à pandemia. O chamado dispositivo transfronteiriço permite o envio de ajuda da ONU e de seus parceiros através da Turquia. Mais de 80% da população do noroeste da Síria depende desse dispositivo para sobreviver. A ONU e o Ocidente solicitam a prorrogação por mais um ano. Se o mecanismo não for renovado, a região mergulhará em uma catástrofe humanitária, alerta a Organização Mundial da Saúde. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau.